Autoestima. Evite menosprezar-se. Você é uma criação de Deus. Terá deficiência, é claro, mas é justo observar que todos nós achamos no caminho do progresso. André Luiz. Quando nos defrontamos com os nossos erros, limitações e fracassos, nós tendemos a rebaixar os níveis de nossa autoestima com graves prejuízos para a nossa vida. O cultivo do desprezo por si mesmo pode ser comparado a esse vírus que ataca os nossos computadores, desconfigurando o sistema operacional. É como se perdêssemos o foco da nossa imagem verdadeira, que é a do Filho de Deus, criado à imagem e semelhança do Pai, e passássemos a nos enxergar como uma pessoa incapaz, medíocre, sem nenhum valor. Enfim, muito diferente de como Deus nos criou. André Luiz, na qualidade de médico espiritual, tenta corrigir essa distorção de nossa percepção ao nos afirmar que somos criações divinas. Você é criação de Deus. Diga e sinta isso todas as vezes em que se sentir desvalorizado, desmotivado, doente e abatido. Não se identifique com os seus insucessos. Você não é um fracassado, apenas ainda não descobriu a maneira correta de chegar ao êxito. Não é errado errar. Sem o erro, não se aprende o caminho do acerto. Somos espíritos no caminho do progresso. Isto é, ainda não estamos no topo da evolução. Aliás, falta muito a chegar lá. Isso quer dizer que precisamos lidar com o nosso perfeccionismo, vencê-lo, domá-lo, pois todo perfeccionista se exige mais do que é capaz de dar e sofre muito por isso. Sem nos acomodarmos em nossas quedas, vamos avançando pouco a pouco, rumo à própria evolução. Estamos todos a caminho da luz, e quem está a caminho não para de andar, depois de levar algum tombo. Pare de falar mal de si mesmo, pare de se criticar. Agindo assim, você somente atrairá maiores problemas em seu caminho. Saia dessa negatividade o quanto antes. Faça algo de bom por si mesmo, e isso pode ocorrer agora mesmo, por meio de um olhar de bondade e de uma palavra de estímulo para você. É assim que Deus lida com você. Não olhe tanto para a sua sombra, mire em direção à luz. Então é certo, né, que nós somos mais sombras do que luz. E a gente fala muito a respeito do autoconhecimento, a gente vem falando ao decorrer do tempo que nós precisamos nos conhecer. Mas é só conhecendo as nossas sombras, o nosso lado treva, que nós conseguimos entender algumas das nossas deficiências, algumas dos nossos problemas e das nossas fraquezas. Então esse é ponto necessário para o autoconhecimento. Só que em dado momento, nós também temos que valorizar o nosso lado luz. Já dizia o mestre que nós somos feitos à imagem e à semelhança do Pai. Então, esse é o padrão de cada um de nós. E como é importante para muitas pessoas estar nos padrões que a sociedade exige, né? De beleza, de corpo e tudo mais. Então, nós estamos cometendo aí sérios equívocos. Isso não quer dizer que você não tenha que levar uma vida saudável, que você não tenha que se preocupar com uma boa alimentação, né? Com os exercícios físicos, com uma atividade, onde isso tudo só vai colaborar para esse padrão de beleza que é o de Deus, porque vai estar cuidando desse templo que é essa roupagem que nós temos hoje, de muitas que nós fomos. Essa personalidade atual é a de hoje, mas fomos muitas outras pessoas. Então,
o padrão de Deus. Então, enquanto nós não olharmos para essa verdade de que Deus nos fez assim e de que Deus está presente em cada uma das nossas células e construiu com todo cuidado, nós não vamos conseguir elevar-nos com relação à nossa autoestima. Porque a busca pela perfeição, ela começa não só pela aparência, né? Mas quando a deficiência é interna, quando o problema ele tem que ser resolvido de dentro para fora, eu nunca vou me sentir perfeito, por mais belo, visivelmente, que eu achar que devo ser. Então eu vou ter uma imagem distorcida de mim, porque se o meu interior está contaminado pela autoestima em baixo, eu não consigo realmente me dar o devido valor. Então é claro que você tem, como eu disse, fazer aquilo que vai te elevar enquanto ser humano, que vai te fazer se sentir bem, que vai melhorar sua autoestima, mas não nos exageros. Às vezes a pessoa tem aí uns quilinhos a mais, é feliz, está bem, mas a sociedade oprime, o grupo oprime, o meio oprime, e então aquilo passa a se tornar um grande problema para a pessoa. Enquanto que outras pessoas se sentem bem. Então nós temos que tomar muito cuidado quanto ao nosso devotamento, né, com relação aos padrões de beleza, a nossa devoção a tudo isso. O que é que nós estamos fazendo com a imagem, com o templo e o presente dessa roupagem que Deus nos deu para que a gente seguisse nessa encarnação. Então, todos os extremos e exageros está fora dos padrões que Deus nos deu. Nós temos que procurar, sim, hábitos que nos façam manter esse corpo enquanto eu houver de estar aqui, bem, saudável, mas que eu também me sinta confortável e feliz do jeito que eu sou. E esse é um assunto um tanto complexo, né? Porque, como lá no comecinho eu falei, o problema não é resolvido de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, se eu não valorizar, se eu não for tolerante com os meus erros, se eu não levantar por conta de uma queda, de algo que não tenha dado certo, e eu permanecer no chão, eu vou estar me entregando ao meu lado sombra por completo. É onde vem as tantas e tantas doenças do espírito, das emoções, como a depressão, o pânico e outras síndromes e doenças que vão sendo desencadeadas, que tudo começa na autoestima embaixo. Quando eu não consigo me valorizar sendo a pessoa que eu sou, quando eu não tenho gratidão por ser a pessoa que eu sou, não existe perfeição. E o perfeccionismo seria aí pontuado da perfeição. E nós
estamos muito longe dela. Então, até aí temos que ser pacientes e tolerantes com cada um de nós. A começar, tudo isso se conhecendo. Conhecendo os limites das minhas fraquezas, do meu corpo, de tudo aquilo que eu tenho como fonte de felicidade, como fonte de alegrias, enfim, e de satisfações, quando na verdade eu posso ter tudo isso, mas se eu tiver com as emoções doentes, nada disso vai preencher esse vazio. Vocês devem pelo menos conhecer, nem que seja alguém famoso, que apesar de toda a fama, de tudo aquilo que a fama pode proporcionar no sentido material, incluindo as transformações físicas e nos padrões que as pessoas se auto-enganam, mas de um famoso fica mais fácil. Um grande exemplo, o Michael Jackson, né? Ele quis mudar tanto, e na verdade o que precisava talvez ser mudado era o seu interior. E ele se perdeu no meio de tudo isso, que ele já perdeu a noção, na época, do que era viável, tolerável e o que podia no meio de toda aquela transformação. Ele quis se transformar numa outra pessoa. E houve então uma série de consequências, que eu diria que nem foram tanto físicas, além das enfermidades, mas foram consequências internas. Ele deixou de cuidar das emoções, porque ele acreditou. A gente sabe um pouco da história pelo que a mídia conta, que ele era uma criança oprimida, que ele era obrigado a cantar as músicas que o pai queria. Então ele viveu sob uma opressão de fazer alguma coisa ao qual ele não queria. Então ele foi oprimido, ele foi forçado a ser alguém que ele não era enquanto criança. Criou-se um ser humano doente das emoções, que ele foi ao longo do tempo querendo se transformar em alguém que nem mesmo ele sabia ao certo quem ele era. Porque os cuidados que foram com toda a condição, né, de fama e dinheiro, ele não conseguiu a cura que tinha origem lá na infância. Lá quando ele era quem ele realmente era na sua essência, e a opressão da fama, da família e tudo mais, transformou ele numa outra pessoa. E ao longo de tudo isso, ele se perdeu. Então vocês acham que ele tinha autoestima? Era tudo o que ele queria se parecer com uma outra pessoa, e chegou ao limite máximo de semelhança, e ainda assim ele não conseguia, ele distorcia a imagem a ponto de se transformar totalmente em alguém que não era nenhuma coisa, nenhuma pessoa que ele queria, e não era ele mesmo. E ele não conseguiu ao longo do tempo cuidar das emoções. Então nem todo o dinheiro do mundo e nem todo o padrão imposto vai realmente curar essa falta de amor próprio. Ele ficou tão preso na sua essência que dentro da mansão tinha todos os brinquedos e tudo mais, que talvez foi algo que pudesse ter vivido
quando criança, a sua verdadeira infância e não conseguiu. Então ele ficou preso naquela mente infantil oprimida pela sociedade. Então nós temos que tomar muito cuidado também com os nossos filhos. O que eles pensam quanto a isso? Os adolescentes, como está a cabecinha deles quanto a isso? Eles estão entendendo como essa imposição social? Eles estão se alimentando? E se não, muitas e muitos dos distúrbios, e de muitos jovens hoje, eu nunca vi tanto distúrbio alimentar, por conta da imposição da sociedade, de ser magro. De ser magro, nós estamos com um número muito alto de adolescentes com anorexia, que já tem uma imagem distorcida do próprio corpo. Há 2 semanas atrás mesmo, fui ver uma menina jovem, uma criança de 15 anos, porque ela tinha formas arredondadas, deve ter sofrido algum bullying na escola ou com o grupo, não se sentia aceita, e hoje ela pesa menos de 30 quilos. Está em tratamento, estamos aí condicionando as coisas, mas quando não também, isso tudo começa quando a criança, que eu chamo de criança essa idade, se alimenta e depois provoca o vômito também, é um distúrbio. Mas a mente doente das emoções, onde a cura tem que vir daqui e daqui, não vê essa imagem. E a tendência da maioria delas é estarem sempre felizes, porque percebem que conseguiram não comer, ou que se comeram, vomitaram. Gente, há anos atrás era muito pouco se ouvia falar desses distúrbios. Hoje é muito grande o índice. Por isso que eu estou chamando a atenção dos pais com relação aos nossos filhos. E eles enganam bem quando eles estão vivenciando esse momento de distúrbio. Então vamos ficar atentos. E vamos começar a conversar com os nossos filhos, ou quem trabalha na área da educação, da saúde, observar como que eles estão vivenciando esse momento de padrão de beleza. E não vamos esquecer jamais dessa máxima de Jesus, que somos feitos à imagem e à semelhança do Pai. E amar ao próximo como a nós mesmos sugere-se, e com toda a verdade absoluta, que precisamos nos amar primeiro. Como eu posso amar o meu próximo se eu não me valorizo, se eu não sou tolerante comigo, se eu sou infeliz com a minha pessoa? Nesse aspecto eu devo melhorar aquilo que me traz algum tipo de desconforto quanto ao meu bem-estar físico, com relação a isso. Isso é importante, mas sem idolatria, sem escravidão, porque eu queria também deixar muito claro que atualmente é um dos canais muito fáceis que o negativo, ou seja, as trevas estão atuando na mente
das pessoas. É pela idolatria ao corpo. E isso tudo demonstra a insatisfação do ser com relação a ele mesmo e o tão quanto está enferma as emoções. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Se alguém aqui tem aí um pouquinho de fanatismo com relação a isso, vamos nos rever também. Até que ponto nós estamos perdendo tempo em nos valorizar realmente aquilo que nós somos, as nossas virtudes e aquilo que eu posso melhorar enquanto evolução, enquanto ser humano, enquanto acertos. E não vamos nos apegar tanto às nossas imperfeições, aos nossos erros. Vamos seguir em frente. Boa noite a todos. Que todos sejam abençoados e levem para os seus lares as bênçãos que vieram buscar.